A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Como vocês acordaram hoje, vamos se alegrar na presença de Deus, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Vamos erguer a cabeça. Eu sei que muitos podem ter acordado nesta manhã, enfrentando problemas, né, já com dificuldade, mas fique em paz, porque o Senhor Ele está no controle. Somente descansa e confie, que nós somos guerreiras, nós somos mulheres fortes e a gente vai vencer cada dificuldade que vir em nossa direção. Porque o Senhor, Ele é comigo e com você. Amém? Eu vou compartilhar aqui uma palavra que fica no Evangelho de Mateus, no versículo 15, que fala assim, né? Os falsos profetas. Porque hoje nós estamos vivendo tempos que a gente não sabe mais em quem acreditar. O evangelho, ele tem sido tão distorcido, né? Que a frieza espiritual das pessoas, e cabe a nós também, se nós não se posicionar diante do nosso Deus e crer na palavra dele, nós também podemos cair na fraqueza, no desânimo e não querer mais saber da presença de Deus. E hoje a gente tem que ler muito a palavra de Deus, né, a Bíblia, para a gente não cair em armadilha, né, de falsos profetas que dizem que faz tantas coisas, né, mas ao mesmo tempo se envergonham, porque eu conheço irmão que a gente escuta, né, tantas coisas contrárias do que o que a gente fala, do que o Senhor nos ensina. E isso é triste, né? Porque o Senhor, Ele está nos ensinando aquilo que é correto diante dEle, né? Que é a palavra de Deus, porque Ele deixou a Bíblia para nos ensinar, né? A gente não é para a gente ser bobo em questão das coisas, mas para a gente ser justo. A gente falar aquilo que é certo, né? No momento certo, na hora certa. E mesmo muitas das vezes, irmã, a gente pode estar até na nossa razão de falar alguma coisa. Mas às vezes aquele momento ali não é a hora, sabe? Porque no seu abrir a boca naquele momento, pode não estar ajudando. Por mais que você e eu não está certo daquilo que a gente poderia abrir nossa boca e falar. Mas às vezes não era o momento apropriado para nós falar. Porque tem coisas que mesmo a gente estando na nossa razão, mas a gente tem que vigiar as nossas palavras que vai sair para a gente ver se realmente aquele momento está apropriado para receber aquilo, né? Então, assim, o Senhor Jesus, Ele tem o tempo e a hora, né? E o dia para a gente falar, né? E às vezes é uma coisa que é só entre você e a pessoa, no seu particular com a pessoa, para você ter aquela mansidão de conversar, de falar, explicar, para aquela pessoa vir entender. E se a gente for falar no momento onde tem ela e mais pessoas, pode ser um momento que às vezes ela possa se sentir envergonhada, né? A gente pode abrir nossa boca, mesmo com a nossa razão, mesmo a gente sabendo que é o certo. Então vamos pedir assim sabedoria ao Senhor, para a gente saber conversar, para a gente saber falar. E na hora que a gente passar a ser dura, às vezes com a pessoa em questão da fala, com autoridade, mas que seja ali entre você e a pessoa, né? Para a pessoa não se sentir constrangida, para si mesmo não chegar, ela se sentir envergonhada pelo nosso falar. Então vamos pedir ao Senhor sabedoria, né? Para Ele nos ajudar a saber ter um diálogo, a saber ter uma conversa e passar por algumas situações, mas dando força à pessoa, dando alegria. E aqui ele já fala que pelos frutos ele já nos conhece, né?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conheceis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos daqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, irmãos, aqui ele fala que uma árvore boa, ela vai dar bom fruto. E uma árvore má, ela vai dar maus frutos, né? Porque através dos seus frutos, o Senhor nos conhece. Então, ele sabe do meu e do teu coração. Aqui, muitos profetas chegou para o Senhor e falou: Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, né? Curamos, batizamos, fizemos tantas coisas, tantas obras em nome do Senhor Jesus, fizemos tantos milagres, expulsamos demônios, fizemos tantas coisas. Mas o Senhor, ele fala que ele nunca conheceu. Apartai vós de mim. Ele falou: aparta vós de mim, os que praticam a iniquidade. Porque eles faziam tudo isso, mas praticavam as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, são essas coisas que o Senhor, ele não quer que nós façamos. Que nós podemos, mesmo enfrentando as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas ele quer que nós sejamos verdadeiros diante dele. Que trabalham, que lutam e conseguem as suas coisas com clareza. A gente vê as bênçãos do Senhor. Porque tem muita gente, irmão, que pode não ser evangélico e não servir, não ler as palavras, mas pratica aquilo que é certo. Então nós temos que olhar para Jesus e saber que ele está no controle da nossa vida. Aqui, numa explicação aqui no versículo 15, que fala o critério para o julgamento, né? Ou os meios para discernir o que é verdade e o que não é. Está aqui estabelecido, esse versículo parece estar em conflito com a demonstração de evitar um espírito crítico. Mas a passagem intermediária sobre a oração serve como ponte, através de uma vez que sabem lidar consigo mesmo, consegue ver de forma clara os problemas dos outros. Somente Deus é o juiz supremo. Então a gente tem que ver dentro da gente a nossa clareza, né? Ver as coisas com mais clareza, ver as coisas com mais sabedoria, sabendo que o Senhor está conosco, independente da nossa situação que nós vivemos. Não deixar muito se abater, porque a gente vai passar, né? Sabemos que a nossa luta,
Às vezes não é com os de fora, às vezes é com os de próprio dentro da nossa casa. Então nós temos que viver aquilo que o Senhor quer que nós vivemos para a gente conseguir fazer a vontade de Deus. Mesmo com a dor, mesmo gemendo, mas que a gente possa conseguir fazer a vontade dele. Porque não é fácil. Não é fácil, irmãos. A nossa vida, enquanto a gente viver aqui nessa terra, nós vamos passar pelos problemas, né? Aqui em Salmos, no capítulo 6, no versículo 6, fala assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, que a gente possa deitar e dormir e descansar no Senhor, porque Ele fala, né? Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, na hora que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a gente tem que ter esse descanso em Deus, né? A gente tem que buscar descansar no Senhor. Porque se nós não colocar as nossas necessidades, nossas fraquezas diante de Deus, irmãos, a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir passar, né? É aquele louvor que nós passamos pela prova, mas dando glória a Deus. Então, a gente tem que ter esse dentro do nosso coração, passar pela prova, mas dando glória a Deus. E saber que Deus está no controle sobre as nossas vidas, né? Aqui no próprio livro de Mateus, onde a gente leu no capítulo 3 e 10, fala assim: e também agora está posto o machado, a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, aqui no capítulo 3 também, ele repete, né? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. Então, aqui o Senhor também está falando, né? E aqui também no 12, no versículo 12, é só para a gente acompanhar a leitura, para a gente entender melhor do que Deus está falando conosco, né? Como o Senhor se preocupa com a nossa vida, né? Porque nós somos julgados todos os dias, nós somos vistos de forma errada, mas não porque as pessoas estão julgando assim diretamente. Às vezes as pessoas estão falando as coisas porque já passou por situações com pessoas assim, da forma do falar, de demonstrar a palavra, como falar com as pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa não está julgando por maldade ou fazendo algo por maldade. É porque às vezes já passou por uma situação que no ver deles, talvez não entenderam a forma que ela estava falando, né? A forma que a gente vai explicar a palavra. Porque tem muita gente que a gente está falando da palavra de Deus, mas parece que não entende. Aí começa a distorcer e a gente começa a se sentir como parece que a gente está fazendo. Será que estão fazendo certo? Será que estão fazendo errado? Porque eu estou falando, mas a pessoa parece que não está entendendo. É tipo um julgamento, né? Uma troca de verdade com mentira ali ao mesmo tempo, né? E a gente acaba se sentindo assim. Eu falei, meu Deus do céu, me dê sabedoria para me entender e saber explicar melhor aquilo que realmente está acontecendo. Aqui no livro de Mateus mesmo, no capítulo 12, no versículo 23, fala assim: ou fazei a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhecei a árvore. Então, assim, pelo fruto, o Senhor nos conhece. Ele sabe na hora que você está agindo com maldade e ele sabe na hora que você está fazendo bem. Então, o Senhor, ele já nos conhece. Ele já sabe como a gente vai passar o dia hoje, ele já sabe como vai ser o dia amanhã. E nesse
período de tempo, a gente vai passar mesmo por esses julgamentos. Julgamento das pessoas, né? Que vai te apontar, vai sempre procurar um defeito para colocar em você, né? São mensagens que a gente pode receber que nos alegrar, às vezes não pode nos estresser, deixar a gente triste. Mas a gente tem que saber pedir a Deus sabedoria nessas questões, nessas situações, para a gente saber lidar até com as críticas. E a gente precisa passar por isso aí. Porque na hora que a gente vai passando por situações, a gente vai crescendo. A gente vai vendo que é só Deus que é por mim e por você, né? Muitas das vezes a gente vai se sentir só mesmo. A gente vai se sentir que não tem ninguém, né? A gente vai ter que se virar por algumas questões. Então, são períodos da nossa vida que nós vamos ter que passar. Mas nós temos que depositar nossa confiança no Senhor e saber que Ele está no controle da nossa vida, né? Então, assim, aqui as palavras que pronunciamos são, em maior ou menor grau, um reflexo dos nossos pensamentos, os quais procedem daquilo com que alimentamos os nossos, mesmo a nossa mente. A palavra de uma pessoa geralmente revela o que ela pensa. A nossa mente é como um arquivo que é alimentada com ideias, pensamentos e conceitos nobres e elevados. Seguramente será uma fonte para o bem nosso ou dos outros. Entretanto, o pecado, nas suas mais variadas formas, for a fonte que abastece, então aqui terá a prestar contas com Deus no juízo, né? Aqueles que pronunciam terão que prestar conta com Deus no juízo. Então, todos nós que façamos algo aqui nessa terra que nós vivemos hoje, a palavra de Deus fala que todos vão dobrar os joelhos. Ele falou foi um, dois, não, ele falou todos vão dobrar o joelho perante ele. E vão prestar conta no juízo final. Vão prestar conta dos seus atos, vão prestar conta do que sai da sua boca, vai prestar conta do que você fez de mal para alguém. Vai chegar o dia do juízo que eu e você vamos ter que prestar conta de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. Porque Jesus está voltando. A igreja dele vai ser arrebatada. E nós temos que se preparar dentro da palavra do Senhor. E buscar fazer aquilo que é certo. Mesmo doa a quem doer. Nós temos que fazer o que é certo. Falar o que é certo. Mesmo que a pessoa do lado não dê importância que você fala, mesmo que o que você falar para ela não vai ter importância, mesmo que te chame de enganosa, mesmo que te chame de mentirosa, mas nós temos que fazer o que é certo, dentro da palavra de Deus. Não adianta a gente querer passar a mão com aquela palavra mansa, só passando a mão na cabeça, só apoiando o erro e dizendo que está tudo certo, sendo que não está. Então, vamos ser verdadeiros diante do Senhor. Porque na hora que o Senhor mandou Jeremias para falar a palavra dele a um povo, o Senhor sabia que o povo era rebelde. Era tempos difíceis. Era tempos difíceis. E ali Jeremias ele temeu, ele teve medo, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar.
Mesmo assim é nós. Nós não sabemos falar, nós não sabemos pronunciar a palavra do Senhor corretamente, como a gente gostaria. Mas nós temos se esforçado para isso, buscando em Deus sabedoria, para nós falar aquilo que é certo. Então, em questão do povo, em questão de pessoas, a gente vai enfrentar isso aí. Assim como Jeremias enfrentou. Mas o Senhor falou que ele era com ele. Que as palavras dele, né, que ele ia pronunciar, era o Senhor que ia conceder a ele. E o Senhor estaria com ele, e teve com ele até o final. A passagem do livro de Jeremias que eu venho falando esses dias, são um livro, um profeta chorão, mas é um livro que traz para a nossa vida, no dia de hoje, muitas lições. Né? O povo rebelde, o povo que não dava ouvido à voz de Deus, o povo que praticava suas práticas, né? Adorava outros deuses, fazia tantas coisas contrárias do que Deus estava falando. Mas Jeremias, com a ousadia, com a autoridade do Senhor, ele ia, enfrentava e falava. Foi jogado, foi até jogado dentro de um poço de lama. E quantas vezes ele orou e o Senhor muitas das vezes ficou em silêncio com ele. E ele chegou a orar e falar: ai, Senhor, por que me abandonaste? Então vai ter momento na minha e na tua vida que o Senhor vai estar em silêncio. Que o Senhor não vai dar uma resposta imediata para mim e para você. Porque às vezes o tratar não é comigo. Às vezes o tratar é com aquela pessoa que eu estou intercedendo, que eu estou chorando, que eu estou pedindo, que eu estou clamando. E às vezes o tratar é comigo. É com você. E a gente tem que aguentar o processo. Mesmo doendo, mas tem que aguentar o processo. Então a nossa vida tem que estar firmada na rocha, nos pés do Senhor. Lendo a palavra, meditando e buscando mais sabedoria, para Deus dando força e nos capacitar para a gente enfrentar as lutas do dia a dia. Mas ter uma certeza que a vitória é certa. Deus, ele não promete nada a ninguém que ele não possa cumprir. O homem, ele promete. E ele é falho e ele não vai cumprir. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele promete. Não importa o tempo que demore. Se ele falou, ele vai cumprir. Só que para cumprir a promessa na minha e na tua vida, o Senhor, ele vai nos amadurecer em questões que a gente precisa. A gente precisa ser moldado. Então, é aquela questão que eu sempre falo. A gente passa por situações porque nós mesmos entramos na situação. Porque o Senhor, ele dá sinal, o Senhor, ele fala conosco, através de sonhos, através de visões. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido, não dá ouvido. E na hora que você vai ver, você já está vivendo uma situação que você não queria, que você não esperava. Aí lá na frente você vai entender o porquê disso tudo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor, nesse dia de hoje, atenda a nossas orações. Que o Senhor, nesse dia de hoje, atenda o nosso clamor. Que o Senhor, nesse dia de hoje, venha ver a nossa necessidade. E vamos clamar ao Senhor. Eu não sei a dor, não sei o que você está enfrentando. Mas vamos pedir ao Senhor, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, nesta causa. Não deixa com que passe mais um ano, mais 2, não, Senhor, apressa-te. Faz o querer do Senhor. Não o nosso querer, mas sim o querer do Senhor. Então é o nosso clamor, é o meu clamor nesta manhã.
Apressa-te, ó Pai, na minha causa e na causa dos teus filhos. Seja uma causa na justiça, seja uma enfermidade, sejam problemas com o filho, seja um problema no seu lar. Apressa-te, Senhor. Entra, meu Deus, com as tuas mãos poderosas e nos conceda, Pai, aquilo que precisamos. Assim como eu preciso, os teus filhos também precisam de um milagre, de uma resposta imediata, Pai. Vai de encontro, meu Senhor, teus filhos nesta manhã. Traz neles, Pai, um renovo, uma mudança, uma transformação, um caráter de uma vida melhor. Oh, meu Pai, que o Senhor possa limpar os nossos corações de toda sujeira, de toda angústia, de toda raiva, de toda ira. Que nós venha ser limpo de dentro para fora. Nos dê sabedoria na nossa mente, em todas as áreas da nossa vida, para a gente saber, Senhor, sair e entrar em cada situação. Abençoa, meu Pai, os teus filhos. Vai de encontro aos meus familiares. Todos eles, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E nesta manhã, eu coloco eles no altar do Senhor. E coloco os teus filhos nesta manhã que estão me assistindo, que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor entre em cada lares, dando, Pai, o alimento que eles precisam. Esta, Pai, é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe aí a cada um de vocês.